E essa palavra, semana passada, semana retrasada, ela saltou no meu coração. E eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso compartilhar sobre isso com a igreja. E aí eu compartilhei com a pastora. Nós viajamos, domingo passado nós não estávamos aqui, nós viajamos. E durante a nossa viagem nós compartilhamos um com o outro esta palavra. E ela leu o texto para mim. E durante o período que ela lia, eu dizia, e algumas coisas iam, sabe, quando vão saltando do texto, e o Espírito Santo foi falando, e a pastora foi falando no coração dela também, ela disse, tem mais isso, tem mais isso. Eu digo, então vamos falar sobre isso com a igreja, tá bom? Então eu quero ler com vocês, é uma história que talvez eu acho que a maioria de vocês conhecem, e eu quero compartilhar sobre essa história, porque nós temos boas lições para aprender dessa história, tá bom? Então preparem a caneta de vocês. Eu quero que vocês tenham o costume de escrever durante a mensagem aquilo que chamou a atenção, os pontos, sabe por quê? Porque aí durante a semana você olha, dá uma rever aquilo fica gravado, não confie só na memória, e também quando tiver o encontro da célula você está afiadíssimo, né? Tá? Tomem como exemplo o Anderson. O Anderson, quando termina o culto, ele já tem um esboço completo do culto, da pregação, toda vez. E ele já passa para a célula, né? Rapaz, aí a célula fica preguiçosa e não anota, viu, Anderson? Viu? Que lindo é esse, né? Que bom, isso é algo maravilhoso. Mas eu quero que cada membro tenha esse costume, tá bom? Algumas lições nós devemos aprender com essa história. Lucas, capítulo 17, é uma história conhecida. É um episódio do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Nós leremos a partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ok? Deixa eu explicar para vocês. Jesus estava retornando para Jerusalém. Tá? Ele estava indo para Jerusalém. Possivelmente esta ida para ele seria a ida dele onde ele já não voltaria mais dali. Ele morreria. Tá? Então, na ida dele, quando ele chegou na divisa entre a Samaria e a Galiléia, vocês lembram que Samaria era uma região ao norte da Palestina, fica ali, já fazendo divisa com a região da Galiléia, e a caminho de Jerusalém. E há uma coisa interessante com Samaria, é porque os samaritanos e os judeus, eles não se falavam. Eram povos que não tinham, para os judeus, o samaritano era uma pessoa não grata, era uma pessoa não quista, não benquista, né? Não tinha nenhuma afetividade, nenhuma aproximação, por uma série de questões que, se você vier para a Academia da Palavra, você vai saber o porquê disso. Tudo isso a gente estuda lá, tá bom? Mas o importante saber hoje à noite é que os samaritanos e os judeus, eles não tinham nenhuma comunhão. Basta vocês se lembrarem de quando Jesus estava na beira do poço, tirando água, quando tinha a mulher samaritana, ela mesma disse, como é que pode você, sendo um judeu, falar comigo que sou samaritana? Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se falam. Então Jesus, ele vinha e ele tinha que passar por Samaria, e quando ele chegou na divisa, ou seja, já estava ali nos limites de Samaria e da Galiléia, olha o que aconteceu. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu o quê? Seguindo pelo caminho, eles foram purificados, ou seja, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhe disse, levante-se e vá. A sua fé
o salvou. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que está reunido aqui hoje. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que já aconteceu até agora. Eu sei que já houve um mover da tua presença nos nossos corações e as nossas mentes, os nossos corações agora estão prontos para receber esta revelação vinda da tua palavra. Senhor Deus, que não seja a minha boca, que não seja eu, mas que seja a tua voz a falar nos nossos corações. Aquilo que o Senhor já ministrou em mim, que o Senhor ministre esta noite na vida das pessoas que estão aqui. E que elas, ouvindo estas verdades, possam sair daqui e vivê-las e praticá-las em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, quem eram os leprosos naquela época? Bom, hoje em dia, leprosos, pessoas que sofrem com o mal de Hanseníase, né? Que é a lepra. Essas pessoas, ainda assim, são pessoas que são tratadas reservadamente, porque é uma doença altamente contagiosa, né? Se tem alguém da saúde aqui, pode confirmar comigo que é uma doença que não pode ter contato físico com a pessoa, não, talvez nem com as roupas, nem com, enfim, não pode, porque é uma doença altamente contagiosa. Tá? Acontece que nos dias de hoje, nós temos tratamento. Lepra tem cura. Né? Lepra tem cura. A pessoa é tratada. Hoje nós temos ali na Praia da Guia, lá no final, saindo ali para Anjo da Guarda, nós temos um leprosário lá. Né? São as pessoas que são levadas para lá para serem tratadas e serem curadas. E eu diria que talvez 99% das pessoas que vão para ali são curadas. Porque hoje em dia a lepra tem cura. Mas naquela época, na época de Jesus, não. Era uma doença que não havia cura. Aliás, até algum tempo atrás, lepra não havia cura. Tá? Até alguns séculos atrás, algumas décadas, não sei quando, a partir de quando, mas eu sei que essa cura não foi uma coisa que aconteceu já há 1000 anos atrás. Não, aconteceu já há algum tempo, há pouco tempo atrás, que se teve a cura para a lepra. E aí, naquela época, essa doença não tinha cura. Então, era comum que as pessoas que sofriam deste mal, elas eram mantidas fora da cidade. Mas elas não eram mantidas fora da cidade apenas por causa da lepra, mas porque a lepra significava impureza. E para eles, para o povo daquela época, quem era leproso era alguém impuro. E eles associavam a lepra naquela época, a essa doença, por conta do pecado. Então as pessoas estão leprosas porque elas são cometidas pelos seus pecados. E por isso elas estão enfermas. Era por isso. Então era muito mais do que a enfermidade física. Elas eram rejeitadas porque elas eram condenadas espiritualmente. Ou seja, elas eram tidas como pessoas pecadoras, e por isso que eram leprosas. Dá para imaginar? Eu pergunto. Havia doenças naquela época que não eram curadas, que precisavam de um milagre para ser curado. Lepra era uma delas. Hoje em dia, existem enfermidades que não são curadas, a não ser por um milagre, por uma intervenção divina. E sobretudo, e principalmente, enfermidades da alma. Sabe de uma coisa? A medicina pode avançar muito. Já pode ter avançado muito e pode ter trazido já resposta para muitas coisas, para muitas situações. Mas para a cura da alma, só Deus, só Jesus. E sabe de uma coisa? A maioria das enfermidades, de fato, que acontecem nas pessoas, é um reflexo de uma alma adoecida. A Bíblia diz que um coração alegre é um bom remédio. Aformoseia o rosto. Constitui um bom remédio. Mas o mesmo texto diz que um espírito, ou seja, que a alma triste, seca até os ossos. Vocês sabiam que muitas das pessoas que estão enfermas, elas começaram a desenvolver a enfermidade por tristezas, por males
da alma, espírito adoecido, entristecido, desencadearam enfermidades, às vezes a guarda de um rancor, de uma mágoa, isso adoece. Às vezes uma alma que não consegue liberar perdão, isso adoece. Adoece ao ponto de levar à perda da vida. As pessoas naquela época eram assim acometidas dessa doença, mas hoje em dia pessoas são acometidas por doenças piores, que são essas doenças espirituais. Mas a gente pode aprender algumas coisas em situações como essas, que esses homens viveram. Eram quantos homens que estavam acometidos da lepra? 10 homens. Primeira lição que a gente pode aprender é que a dor nos une. Olha só, ali tinha um homem que ele era o que? Samaritano, não é assim? Ele era estrangeiro, samaritano, diz o texto. Aqueles outros homens que estavam com ele eram judeus. Vocês sabem que judeus, eu já falei para vocês, judeus e samaritanos não se falam, mas na hora da dor, todo mundo se une. A dor consegue trazer unidade. A dor consegue trazer aproximação. A Bíblia nos ensina em Provérbios 15, verso 14, que a gente pode aprender com os erros dos outros e com os nossos erros. Sabe de uma coisa? Quando a gente está criando os nossos filhos, a gente quer que eles não passem pelas lutas, pelos perrengues que a gente passou na vida, não é assim? E a gente faz o quê? A gente adverte ele, não faça isso, porque isso vai causar tal consequência. Olha, não age dessa forma, porque isso vai te maltratar, isso vai ser perigoso, isso pode te causar sérias consequências. E a gente não quer que eles vivam o que a gente já viveu, padeçam o que a gente já padeceu. Sabe? Eu acho que existem 3 situações. Existe a situação em que as pessoas aprendem com seus próprios erros. Existe a situação das pessoas que não aprendem, que passam pela dificuldade, pela luta e não conseguem tirar a lição disso. E que não aprendem nada. Mas existe uma terceira situação, que é de não precisar passar pela dor, pelo erro que outros já passaram. Porque alguém já viveu aquilo e eu não preciso viver. Sabe? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você não precisa viver uma dor para ter comunhão com as pessoas, para ter proximidade com as pessoas. Sabe? Você pode desfrutar de viver laços de amor, laços de perdão, laços de comunhão, sem ter que viver, passar por uma dor. Eu acho que existe uma característica no ser humano que uma delas, para mim, é das piores, que é a arrogância. E pessoas que às vezes carregam essa característica dentro de si, que é a arrogância, elas não conseguem viver uma vida de comunhão perfeita com ninguém. Ou seja, você já conhece pessoas que são arrogantes? Quem conhece pessoas que são arrogantes? Eu conheço pessoas que são arrogantes. Pessoas que se acham tais, que se acham assim, que sabe, que só pisam nesse chão porque não conseguem voar. Sabe, são porque não têm asas, exato. Pessoas arrogantes, prepotentes. Sabe o que a Bíblia fala dessas pessoas? Que a arrogância precede a ruína. Todo arrogante está fadado a ter uma ruína. Eu já tive arrogantes na minha vida. E eu lamento, porque antes que eles mudassem ou se arrependessem, eles experimentaram a própria ruína em suas vidas. E sabe, eu estou falando de arrogância porque a arrogância faz com que a gente não viva a comunhão com as pessoas, porque a gente se sente melhores do que os outros. Era isso que os judeus viviam em relação aos samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos porque eles achavam que eles eram melhores, que eles não eram pessoas mais santas, mais dignas. Porque, afinal de contas, o Salvador sairia dos judeus. Então, por isso, eles se achavam pessoas tais. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você está sentado no banco de igreja
E tem no título de cristão ou de crente que você vai pisar nas pessoas lá fora. Não é assim que você vai chegar ao céu. Não é assim que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva, sabe o quê? Uma vida de amor, de humildade, que alcance as pessoas, que se importe com o outro, que saiba da dor do outro, que viva a dor do outro. A Bíblia não diz assim, se alegre com os que se alegram, mas diz também o quê? Chorai com os que choram. A gente gosta muito de se reunir com as pessoas quando está na hora da farra, mas e quando está na hora da dor, da tristeza, do choro, do pranto? O que você faz? Ou você é daquele que diz assim, eu não quero nem me envolver nisso, já tenho os meus próprios problemas. Ou tem gente que é assim, eu já tenho as minhas lutas, eu já tenho os meus problemas, eu vou estar trazendo mais problemas para cima de mim? Vou não. Meu querido, hoje é a dor do outro, amanhã pode ser a tua dor. Sabe de uma coisa? A dor, ela une pessoas. Eu conheço muitas histórias e vocês podem, talvez, ter vivido já isso. Dias de dores, em dias de sufoco, em dias de muito lamento. Sabe de uma coisa? Todo mundo se une. Há uma primícia, uma história que diz que na mata que tem incêndio, o veado, a coça e o leão correm juntos. Por que eles correm juntos? E o leão não devora o cervo, o veado, a coça. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo o mesmo pânico, a mesma dor. E sabe de uma coisa? Eles têm o mesmo objetivo em comum, que é se salvar. Aqui estava acontecendo isso com esses homens, eles eram 10, e eles não estavam nem aí se havia entre eles samaritano, se eram judeus, se eram gregos, eles não estavam nem aí, eles tinham o mesmo propósito, eles queriam, caminhar no mesmo rumo. Eu acho legal porque eles estavam caminhando, o desejo deles era que houvesse uma cura, uma transformação no estado deles. E Deus, ele ama transformar. Deus ama transformar. Vocês conseguem lembrar das histórias da Bíblia dos grandes homens? Você sabia que o segundo nome mais mencionado na Bíblia não é de Abraão, não é de Isaac, que era um jovem praticamente perfeito, nasceu e viveu de forma perfeita, mas o segundo nome, além de Jesus, mais mencionado na Bíblia, é Israel. Israel não era Israel, Israel era quem? Era Jacó. Pois é, Deus escolheu alguém para ser transformado, e ele passou por uma transformação na vida dele. Lembra-se que ele, antes de passar pela transformação, Jacó significava usurpador, roubador. E ele vivia assim, enganou o sogro dele quantas vezes? Ele vivia de engano, enganou o próprio irmão. Não foi assim? Mas lembre-se, ele experimentou uma transformação. E o que esses homens aqui estavam prestes a experimentar era uma transformação. A gente tem que viver em dias de dores simpáticos. Eu acho que empatia é isso, é ter. E a dor causa empatia na gente. Só quem vive a mesma dor é que luta pelas mesmas causas. Vocês querem saber? Quem é que luta pelas causas dos autistas? Pais que tiveram, não é isso? Filhos que têm ou tiveram filhos autistas. Você não vai ver alguém, é raro, não é que não vai encontrar, mas é raro ver alguém aí do nada dizer, ei, eu vou levantar essa bandeira. Quem luta, quem está nas ruas, quem chora por um drogado? É quem já teve dentro de casa alguém que é dependente químico. É que tem compaixão, é ou não é, irmão Jesus? Que tem amor, que sabe. Só quem viveu a dor é que tem empatia para viver a mesma dor do outro. Sabe o que eu acho legal?
É porque todas as dores que eu e você vivemos, Jesus Cristo já viveu. A palavra de Deus diz que Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Por isso, Jesus, Ele é empático, Ele é simpático, Ele é amoroso, Ele é cuidador de você. Ele se identifica com você, porque ele, quando ele olha para você, ele não olha de forma alheia, mas ele sabe exatamente o perrengue, a luta, a dor que você vive, que você está vivendo, que você está passando. Eu fico pensando, às vezes a gente precisa, às vezes na vida, para que o orgulho, a arrogância deixe a gente, ou então para que a gente seja simpático com o erro, com o fracasso, com a fraqueza do outro. Às vezes é preciso que a gente viva a mesma dor. E Deus sabe de uma coisa? Deus permite. Eu fico lembrando da história de Davi. Você lembra de Davi? A história de Davi era o seguinte, Davi era um rei, tinha de tudo, tinha tudo ou não tinha? Tinha tudo, ele era o cara. Mas o que foi que ele fez? Davi desejou a mulher do seu soldado, do seu servo, a teve, a engravidou, matou o seu servo e viveu sem... Ele sentiu a dor do servo? Não. Ele simplesmente não estava nem aí. Foi preciso que o profeta olhasse para ele, chegasse para ele e disse: Rei, eu tenho uma história para lhe contar. Rei, tem um homem que tinha de tudo. Riquezas, muitas ovelhas, tinha de tudo. Num dia ele resolveu dar uma festa e ele resolveu matar uma ovelha. Acontece que no reino deste homem tinha um homem que só tinha uma ovelhinha. Ele amava tanto essa ovelhinha que essa ovelhinha dormia com ele na sua cama. E sabe o que aconteceu? No dia que ele quis fazer a festa, ele mandou buscar a ovelhinha desse seu servo e a matou. Quando Davi ouviu isso, ficou indignado e disse: me diga quem é este homem, que eu vou mandar matá-lo. Ele merece a morte. E o profeta, olhando para ele, disse: esse homem és tu. E quando ele se deparou com a dor do outro, ele mudou a sentença. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente precisa viver algumas coisas na vida para que a gente seja, sabe o quê? Empático com a situação do outro. Infelizmente. Mas você não precisa viver isso. Você pode mudar o seu sentimento no seu coração e não permitir que a dor te faça um só com o outro. Seja, olhe para o outro com olhos de misericórdia, de amor, de compaixão, de perdão. Não olhe com o olhar de acusação, com o dedo apontador, com o dedo que sentencia, que dá a sentença. Sabe por quê? Porque hoje você está tudo bem, mas amanhã você pode viver aquela mesma angústia, aquela mesma dor, ou talvez uma pior. Eu estava indo resgatar um jovem, e esse jovem, ele tinha dependência química, e eu estava indo resgatar ele, e eu lembro que alguém que ia comigo disse: pastor, por que o senhor faz isso? Esse cara não quer nada com a vida. Esse cara não tem esperança nem jeito mais para ele. Por que o senhor está saindo daqui de tão longe e indo tão distante para ir buscar esse rapaz? No seu carro, de noite, correndo risco de vida. Eu disse para ele, sabe por quê? Porque ele é filho de uma mãe e de um pai. Existe uma mãe chorando, existe um pai chorando, existe uma família sofrendo. E foi por ele que Cristo também morreu. E é por ele que eu fui chamado para ser, sabe, boca que leva a salvação. Sabe o que aconteceu? Eu resgatei esse jovem, levei para o centro de tratamento. Esse jovem ficou lá alguns dias e depois saiu, voltou.
E sabe o que aconteceu com aquele rapaz que havia dito, por que o senhor faz isso? Olhou, chegou para mim e disse, pastor, cadê aquele jovem? Eu digo, saiu. Eu não lhe disse, pastor? Não tem jeito, não. Eu não lhe falei? Não tem mais jeito. Pastor, esse povo não tem jeito. Pastor, pare com isso. Isso é só gastar dinheiro. Isso é só gastar tempo. Você ainda está pondo sua vida em risco. Eu disse para ele, olha, meu querido, você tem filhos? Ele disse, tenho. Amém. Vamos orar para que teus filhos nunca vivam o que esse jovem está vivendo. Porque se eles vivessem, você nunca iria abrir mão desse jovem. Agora, esse ano, ele me ligou. Pastor, tem uma vaga lá no centro terapêutico? Eu digo, tem. O que foi? Pastor, eu estou com um problema em casa. O que foi? Meu irmão. Pastor, meu irmão precisa de ajuda. Ele disse, onde é que está teu irmão? Está no interior. Eu digo, vamos lá buscar ele. Ele disse, não, pastor, eu vou. Não, se precisar, eu vou no meu carro te buscar ele. Será preciso que você viva a mesma dor, a mesma circunstância, para que você tenha um olhar de compaixão pelo outro? Outra coisa que eu aprendo nessa história é que a dor, a angústia, gera fé. Olha que coisa extraordinária. Aqueles 10 leprosos, eles formam um grupo de crentes. Olha só, 10 leprosos, eles se unem e dizem assim, ei, nós somos o nosso grupo, o grupo de crentes, porque crente é aquele que crê, né? Porque nós cremos que há jeito ainda para a gente em Jesus. E eles buscam todos juntos a Jesus. Poderia muito bem e somente um deles, rapaz, eu não, eles formaram um bloco, um grupo, e assim, agora é a época, é a hora da gente juntos se juntar e buscar a Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que muda a minha vida, o que muda a sua vida, não é você estar com pessoas perfeitas, mas é você andar com pessoas que buscam a Jesus. Isso é que muda a sua vida. O que muda a minha e a sua vida não é estar ao lado de pessoas perfeitas. O que muda a minha e a sua vida é estar caminhando ao lado de pessoas que buscam a Jesus. Davi, ele fala no Salmo 116 que os nobres para mim são aqueles que buscam ao Senhor. Sabe de uma coisa, meu querido? Sabe, olha, ande com pessoas que buscam por melhoria na vida, que buscam por propósitos na vida, propósitos sobretudo de libertação, de salvação. Sabe de uma coisa? Há uma promessa em Deus, mas se você não andar com pessoas que buscam as mesmas promessas que você está atrás, você não vai alcançar isso nunca para a sua vida. Os 10 leprosos, eles eram pessoas rejeitadas pela sociedade, eles eram considerados imundos, mas eles caminhavam juntos em direção à sua transformação. Com quem você tem andado? Para qual direção as pessoas com quem você anda têm te levado? Tem gente que é perfeitinha no olhar da sociedade, sabe, engomadinho, todo vestidinho, todo saradinho, tudo certinho, e eles caminham, eles dão muito like, você quer estar perto dele, porque as pessoas, uau, está perto de fulano, porque fulano é conhecido, tem fama, fulano é do bem, é gente boa e tudo. Mas sabe de uma coisa? Essas pessoas nem sempre estão te levando para um caminho de transformação. E você, às vezes, quer andar perto dessas pessoas porque é a curtição do momento, é estar com essa pessoa, é a pessoa da onda, é o amigo da onda, é que é da hora. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Ande perto de pessoas que te levem para situações de transformação na vida. Perto de pessoas que vão fazer com que você saia do teu estado, da tua circunstância e te leve para um estado de cura.
Ande perto de pessoas que queiram ter contato direto com aquele que pode transformar, que é Jesus. Eu acho interessante porque Jesus, ele quebra protocolos, mas ele também quebra regras. Jesus, ele tem o seu próprio meio, o seu próprio método de tratar, de lutar, de transformar as coisas. O que era comum acontecer naquela época? Aqueles 10 leprosos chegaram, mantiveram uma certa distância de Jesus e disseram para Jesus: Senhor, mestre, tem compaixão da gente. O que eles esperavam que acontecesse ali imediatamente? Sabe o que eles esperavam? Eles já tinham tido a notícia de Lucas no capítulo 5. Agora nós estamos no capítulo 17. Em Lucas, no capítulo 5, veio um homem que era leproso. Chegou perto de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele chegou, prostrou-se aos pés de Jesus. E Jesus fez, sabe o que? Tocou nele. Quebrou protocolos. Porque não se podia tocar no leproso. Jesus tocou nele e o curou. Sabe o que aqueles 10 leprosos esperavam? Era o mesmo Jesus, era o mesmo poder. Ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Ele vai tocar em cada um de nós e nós vamos sair daqui curados. Mas não. A forma como Jesus lida com o teu problema não significa que é a mesma forma com que ele vai lidar com o problema do outro. Não é porque Jesus agiu de uma forma para resolver o problema de uma família, de uma certa situação, que ele vai resolver da mesma forma tua. Não é isso. Jesus tem os seus métodos, tem o seu jeito, a sua forma de lidar com cada dor, com cada situação, com cada problema. Às vezes a gente diz, não, mas assim, mas tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser no momento que eu quero, da forma que eu espero. Jesus está dizendo, ei, os teus caminhos não são melhores do que os meus. Os meus caminhos é que são perfeitos. Eu sei o que você não sabe, eu conheço o que você não conhece, eu estou onde você não está e sei exatamente o que você não sabe. Deus, ele não tem compromisso, meu querido. Às vezes as pessoas enchem de expectativa. Eu sou muito contra, sabe, esses cultos onde às vezes prega, e às vezes nós pregadores somos muito culpados disso, porque às vezes a gente chega num culto e diz assim, hoje Jesus tem uma coisa perfeita nesse culto para você, hoje há algo diferente para você aqui nesse culto. Meu querido, não precisa ser hoje. Sabe por quê? Porque Jesus não tem compromisso com a tua expectativa. Ele tem compromisso, sabe com o quê? Com a tua vida. Aprenda isso e ponha isso na sua cabeça. Jesus, ele não tem compromisso com a sua expectativa. Às vezes você vem para o culto e diz assim, eu vou para aquele culto, porque hoje naquele culto, Jesus vai transformar essa situação, a porta vai se abrir, a cura vai acontecer, ou então os meus sentimentos vão mudar, a minha alegria vai mudar, tudo vai ser transformado, e você sai do lugar e nada acontece. Aqueles leprosos saíram da presença de Jesus e nada lhes aconteceram. Eles foram, Jesus desafiou eles a trilharem um caminho de fé. E é o que talvez Jesus esteja fazendo na vida de você esta noite aqui. Está desafiando você a dar passos e passos de fé. O que Jesus talvez tenha e vai fazer na vida de pessoas aqui esta noite não é necessariamente agora, mas o que ele vai fazer é desafiar você a ter uma jornada de fé, e foi o que ele fez com esses leprosos. Ele disse assim, olha, vão e se apresentem aos sacerdotes. Sabe o que isso significa? É que naquela época, quem atestava quem estava curado eram os sacerdotes do templo. Então eles precisavam ir para o templo, se apresentar, e os sacerdotes olhavam, examinavam e diziam assim, esse daqui está curado, está limpo, houve um milagre. Por isso Jesus olhou para eles e disse assim, vão e se apresentem aos sacerdotes. E sabe de coisa maravilhosa?
durante a jornada, durante o caminho, um deles começou a se olhar e disse: ei, está sumindo a mancha, eu já estou me sentindo melhor. O outro disse: em mim também. E eles continuavam caminhando em direção ao local para onde Jesus havia enviado eles, e eles estavam se olhando e dizendo assim: ei, já não é mais do mesmo jeito, já não está mais da mesma forma, ei, eu já não sinto mais a mesma tristeza, eu já não sinto mais o mesmo medo. Sabe de uma coisa? Aquilo que me faltava já começou a não fazer tanta falta, as situações começaram a mudar, porque eu estou caminhando em direção à ordem que Jesus mandou eu caminhar. Eles caminharam, e a Bíblia diz que eles no caminho, enquanto eles estavam no caminho, eles foram curados. Aleluia! Sabe de uma coisa que eu aprendo com isso? É que é no caminho, é no processo que o agir de Deus vem. Não espere algo acontecer, sabe? Saia de onde você está, ande, creia em Jesus, seja obediente à sua palavra e viva o seu agir na sua vida, meu querido. Terceira coisa é essa: as coisas acontecem em nossas vidas enquanto a gente dá passos de fé e de obediência. As coisas acontecem em nossas vidas enquanto a gente dá passos de fé e de obediência. Às vezes a gente quer que coisas aconteçam nas nossas vidas. Senhor, eu preciso que tal coisa transforme, seja transformada. Eu preciso viver algo extraordinário nesse aspecto na minha vida. Eu tenho vivido angústia nisso daqui. E Jesus está dizendo assim: eu sei que você está vivendo isso e eu quero transformar. E para que isso aconteça, eu vou te dizer o que você precisa fazer. E Jesus diz assim: olha, faça tal coisa. E você diz: não é bem assim, Jesus, não dá para acontecer aqui agora. Olha só, muitas coisas poderiam aqueles jovens, aqueles 10 homens dizerem para Jesus. Eles poderiam, quando Jesus deu a ordem para eles: vão e se apresentem no templo, eles poderiam dizer para Jesus: ei, Senhor, isso a gente não vai fazer. Sabe por quê? Não é porque a gente não queira, é porque nós não somos bem-vindos no templo. Lá nós somos proibidos de entrar no templo. Jesus disse para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. Senhor, também a gente não pode, porque nós somos leprosos e os sacerdotes nos têm como pessoas impuras e pecadoras. Aliás, Senhor, a gente não consegue nem entrar na cidade, porque se nós formos entrar na cidade, nós seremos apedrejados, porque era o costume da época, porque somos pecadores. Mas não, eles não apresentaram desculpa, e talvez o grande mal da gente, sabe o que é? É que quando a gente recebe uma ordem divina para determinada situação, a gente começa a dar desculpa e diz assim: não, isso é difícil demais para mim, não dá para fazer. Não, isso não ficou para mim, isso é para fulano. Fulano que é chamado para fazer isso. Isso não é, eu não dou conta de fazer isso. Jesus está dizendo: ei, para com isso. Não sou eu que estou dizendo vá, faça. Não sou eu que estou dizendo segue, vá em frente, obedeça. Obediência, meu querido. Obediência. Essa é a chave de destravar os milagres dos céus, é viver em obediência. Às vezes, o milagre tão esperado não acontece, porque a gente espera para viver a obediência depois que o milagre acontece. Jesus está dizendo: não é essa a ordem natural das coisas. Primeiro você tem que obedecer. Primeiro você tem que viver em obediência à minha palavra, para daí em si, aí os milagres se estabelecerem na sua vida. Quarta coisa, aprenda a dar glórias. A quem transforma a sua vida. O texto diz que apenas o estrangeiro voltou para agradecer. Por que foi que eu fiquei pensando, por que só apenas o estrangeiro, o samaritano, voltou para agradecer a Jesus? E aí me veio o seguinte pensamento: olha só, os demais, os 9, eles eram, sabe o que? Judeus. E os judeus, eles tinham a seguinte influência: eu tenho que chegar no templo para poder ser atestado a minha cura. Então, existe uma regra entre nós que somos judeus, que a gente precisa apresentar-se no templo para ser comprovada a nossa cura. Jesus mandou a gente para lá, depois a gente vai até lá. Por que o samaritano foi o único que voltou? Sabe por quê? Porque ele não sofria.
Ele não sofria a influência do templo judaico. Sabe? Para ele, o sacerdote e nada era a mesma coisa. Para ele, sabe, o templo em Jerusalém, para ele, pelo contrário, ele cria no Monte Gerizim, em outro lugar. Ele não acreditava lá naquele templo, que ali era um lugar de milagre, ali era um lugar de cura. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente precisa sair dessa formalidade, dessa forma de religiosidade. Cuidado com as influências que estão sobre a sua vida, porque às vezes as pessoas estão influenciando você a viver uma religiosidade, e você vai viver a religiosidade, achando que o milagre vai se estabelecer diante daquilo ali. Sabe o que é? Ah, não, ei, tu tá vivendo esse processo, vem aí, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te levar lá no meu pastor, para que ele ore por você. Deixa eu te levar lá na irmã fulana, porque a profetisa, ela vai orar, ela vai falar, o irmão, quer dizer, acaba com isso. Acabe com essa síndrome de Naamã. Naamã não tinha isso. Naamã tinha o mesmo problema desses 10 homens, era o leproso, Naamã. Foi lá para o profeta. Ele chegou lá, qual era a expectativa dele? Eu vou para ser curado. Não foi isso que a menina disse? Vai, eu conheço um homem lá, que se ele falar com Deus, você será curado. Então eu vou. O que foi que ele chegou lá? Chegou lá na frente do profeta, e eles não eram desses homens muito amistosos, era da linha muito... chama o seu servo e diz assim, ô Geazi, vem cá, fala lá para ele, o que ele quer? Ser curado? Fala para ele ir até o rio Jordão, dar 7 mergulhos. Sabe o que aconteceu com Naamã? Deu as costas e disse assim, como é que pode? Eu sou bambambam, eu sou o cara, eu sou o tal. Agora eu venho até aqui, esse cara nem me atende. Isso me lembra, sabe o quê? As consultas, às vezes, que acontecem no serviço público. Eu já passei, às vezes, por uma situação como essa. Fui para uma consulta, e às vezes, por causa dessas atitudes, a gente julga a situação. Eu fui para uma consulta, cheguei lá, o médico estava de cabeça baixa, com a caneta na mão, fez umas perguntas, eu respondi, ele anotando, tal. Quando terminou, ele nem sequer, não me olhou, não levantou a cabeça e disse, tá aqui, vá, tome isso. E eu fui embora. E eu saí de lá dizendo, sabe o quê? Eu achei isso um absurdo. O cara, pelo menos, deveria me olhar nos olhos e dizer, sabe, e ver o que eu estou passando, saber quem sou eu. Ele nem me olhou. Ele nem sabe quem sou eu. Ele só receitou a coisa, ela me fez as perguntas. Mas sabe uma coisa? Não é que eu tomei o remédio e fiquei curado. Não é que não precisou ele olhar nos meus olhos para que a cura se estabelecesse. Não é que o profeta não precisou olhar nos olhos de Naamã para que ele fosse curado. O que foi que aconteceu que Naamã precisou fazer? A mesma coisa que esses leprosos fizeram. Ele só precisou obedecer. Agora, olha só. Ele vai e é abençoado. Eles vão e são abençoados. A Bíblia diz que no caminho eles são curados. E apenas um volta. 9 não voltam. Isso me lembra uma certa situação. Isso me lembra que pessoas estão o tempo todo sendo assistidas por Deus, sendo abençoadas por Deus, sendo amparadas por Deus, mas dificilmente estão voltando para dar glórias a Deus. Sabe o que estão fazendo? Estão banalizando os milagres cotidianos de Deus em suas vidas. Olhe para aí, para o lado de vocês, vê aí quantas cadeiras vazias estão. Sabe o que isso significa? São pessoas que passaram a semana todinha sendo assistidas por Deus, mas que não conseguem tirar um tempo para prestar culto a Ele, para voltar, dizer, ei, eu saí daqui buscando bênção, alcancei a minha bênção, agora eu volto para adorar, para prestar culto, para ser grato a Deus. Apresento qualquer desculpa ao Senhor. Eu fiquei muito feliz quando eu vi vocês entrando aqui. Sabe por quê? Porque a dor de vocês não tirou de vocês o prazer de vir hoje aqui prestar culto ao Senhor. Vocês entenderam, disse, ei, domingo a gente vai lá. Lá no local, no palco, onde foi cena de tristeza, a gente vai lá para prestar culto a Deus. Aleluia. E é muito fácil as pessoas dizerem,
Deus, e tudo e tal. Eu quero saber, é viver o que eles estão vivendo, dias de dores, mas estarem na presença de Deus, dizendo assim: Deus, eu presto culto a Ti. Aleluia. Glórias a Deus. Por muito menos do que isso, pessoas não estão vindo na presença de Deus prestar culto ao Senhor, adorar a Deus. Sabe o que elas estão fazendo? Achando que tudo o que acontece em suas vidas, tudo que tem, é fruto do seu esforço pessoal. Não, deixa eu te falar uma coisa, é Deus que te abençoa todos os dias, é Deus que é com teu filho, que é com tua casa, que é com tua história. Aí, deixa eu te falar uma coisa, para com essa mimimi, com essa história de que, magoei, estou chateado com isso, então eu não vou, eu não vou servir. Deixa o espírito samaritano entrar em você, meu querido. O espírito de gratidão, de louvor a Deus. O texto diz que aquele homem voltou dando glória a Deus. Sabe o que é isso? Ele nem sequer chegou na presença de Jesus. No caminho, ele já deu glória a Deus. Ele já glorificou, ele já deu a glória devida a quem? Às vezes a gente recebe maravilhas. E essas maravilhas que a gente recebe, a gente usa como desculpa para, sabe para quê? Para não adorar a Deus. Quantas pessoas quiseram um filho, quantas pessoas quiseram uma casa, quantas pessoas quiseram um carro, quiseram um emprego, e depois que tiveram tudo, fama, sucesso, família, tudo, usam essas mesmas bênçãos para servir de desculpa, para simplesmente não prestarem culto e honra e glórias a Deus. Senhor, vem, vamos à igreja adorar. Vou não, por quê? Porque eu estou cansado demais. Cansado por quê, meu querido? Porque eu trabalhei demais no emprego que Deus me deu. Ei, vamos prestar culto. Não vou, por quê? Porque para esse menino, pastor, esse menino, pastor, só Jesus na causa. Você tem apresentado desculpas? Ou você tem tido um coração de gratidão a Deus por tudo que Ele é para você, por tudo que Ele representa para você? Ou talvez Deus não represente nada para você. E por fim, eu acho interessante nessa história, a penúltima lição que a gente aprende é que Jesus, ele está te esperando. Jesus não saiu ao encontro daqueles leprosos. Jesus estava lá esperando. Jesus, quando faz alguma coisa por você, ele não está esperando que você pague ele, que você retribua. Mas sabe por que ele está te esperando? Porque ele quer um relacionamento contigo. Jesus não quer ouvir de você palavras de muito obrigado. Aliás, gratidão vai além de palavras de muito obrigado. Gratidão tem a ver com gestos de gratidão. Sabe, é quando a alma diz muito obrigado. É quando o espírito diz muito obrigado. Vai além do que palavras, porque muito obrigado o falso pode dizer, não, obrigado, valeu, obrigado aí. A questão é, a tua alma reconhece a bênção? O teu ser, o teu íntimo reconhece, porque só quando o teu íntimo reconhecer a bênção, é que você faz um movimento espiritual ao ponto de que você sai do lugar que você está e vai à presença de Jesus, e no caminho você glorifica Ele, e você sabe de uma coisa, que Jesus está lá te esperando, Jesus está te aguardando. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo assim: ei, você voltou, aleluia, glórias ao nosso Pai, porque tu voltastes aqui para mim, para me louvar, para me agradecer. Bendito seja o nome de Deus que fez um milagre acontecer na tua vida. Sabe de uma coisa? Eu fico feliz com você porque você voltou, porque isso significa que agora eu posso ter um relacionamento com você. Certamente aquele leproso, ele a partir daquele momento começou a seguir a Jesus, a ter uma vida com Jesus. O milagre acontece na vida de todo mundo. E todo mundo recebe milagres do Senhor. A questão é, o que eu faço quando o milagre chega? O que eu faço? Precisa ir além do milagre. Não é o que você recebe, meu querido, é o que você dá. O milagre maior acontece, sabe quando? Quando o teu coração é alcançado e é cheio, pleno de gratidão. Esse é o maior milagre que acontece.
E Deus se alegra de um coração grato. Por final, você tem que aprender que a gratidão pela bênção física gera bênçãos espirituais. Aquele homem tinha sido curado, já não era mais leproso. Ele voltou para Jesus com o coração cheio de gratidão. E porque ele voltou, Jesus, olhando para ele, disse assim: já que você voltou, deixa eu te falar uma coisa. Os teus pecados estão perdoados, você está salvo. Aqueles 10, os outros 9, os que foram, receberam a cura física, receberam a cura material. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Aqueles homens, aqueles 9, eles iriam em algum tempo morrer. E eu não iam morrer de novo? Iam morrer. Mas aquele que voltou, ele jamais morreria, porque Jesus disse: ainda que morra, viverá. Jesus disse assim: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aleluia. Ele foi o único que experimentou a abundância de vida. Sabe de uma coisa? A cura, a cura, ela subsiste por algum tempo, até que você adoeça, ou talvez que aconteça alguma coisa e você morra novamente. Mas a salvação, meu querido, é eterna. É para sempre. Não queira viver correndo atrás das migalhas do céu. E as migalhas do céu são as coisas que acontecem no teu cotidiano, no dia a dia. São os extraordinários. Isso, você pensa que deixa eu te falar uma coisa. Isso é pequeno perto do que está te esperando na eternidade. Você sabe o que é a plenitude dos céus? É a vida eterna que só encontramos em Jesus. Aquele homem, aquele único homem que voltou, ele foi muito mais do que curado, meu querido. Ele foi, de fato, transformado na sua alma. Eu sei que eu quero fazer um convite a você. Eu quero te convidar a parar de reclamar da vida, a não ver defeito nas coisas, em tudo, no que está faltando. Ponha no teu coração um alvo de gratidão, sabe? E louve a Deus por isso. Aleluia. Amém? Amém. Eu não sei se você consegue se lembrar de qual foi a bênção que você recebeu. Mas eu quero fazer um exercício com você agora. Eu quero que você baixe sua cabeça, feche os seus olhos. E na sua vida, durante toda a sua jornada, toda a sua vida, eu quero que você se lembre de algo que o Senhor fez para você. E eu vou te ajudar, porque talvez você não consiga reconhecer o agir de Deus na sua vida. Desde o dia que você nasceu, você é um milagre do Senhor. E se você está aqui hoje, até hoje, vivo, não importa quantos anos você tem sido alvo do milagre cotidiano de Deus na tua vida. Agora, existe um milagre maior que pode acontecer hoje aqui, se ainda não aconteceu na tua vida. Que é um milagre que aconteceu na vida daquele único homem, que é o milagre da transformação completa. É um milagre quando a pessoa reconhece o amor de Jesus e vem à sua presença e Jesus diz assim: você diz aquilo que só ele pode dizer. Olha para você e diz assim: você está salvo. Amém. Agora que você talvez esteja lembrando do amor de Deus, do cuidado dele, eu quero fazer uma pergunta esta noite aqui. Há entre nós alguém que reconhece Jesus, que quer reconhecer Jesus, não apenas como aquele que dá bênçãos materiais, mas como Salvador, aquele que dá bênçãos espirituais. Há alguém que quer reconhecer Jesus como Salvador? Basta fazer sinal com uma de tuas mãos. Você estiver onde você estiver. Se você fizer o sinal com uma de tuas mãos, você vai estar dizendo assim: eu reconheço, Jesus, que tu és Salvador da minha vida. Há alguém esta noite aqui? Todo mundo está de cabeça baixa, todo mundo está orando. Você não precisa sentir vergonha, até porque Jesus não sente vergonha de você. Você pode levantar uma de tuas mãos. Sabe de uma coisa? Salvação, transformação,
é para pessoas corajosas. Só experimenta disso quem tem coragem diante de Deus. Jesus disse assim: ó, aqueles que tiverem coragem de me confessar diante dos homens, eu terei coragem de confessá-los diante do Pai. Mas ele diz também: aqueles que tiverem vergonha de me confessar diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do Pai. Há alguém essa noite aqui que talvez diga assim: olha, eu tenho andado distante de Deus, distante desse Jesus, e quero voltar para perto dele. Quero voltar, quero tê-lo como meu companheiro, como meu amigo. Eu quero ter um relacionamento com esse Jesus. Há alguém essa noite aqui? Faz só um sinal assim como as tuas mãos. Só levanta as mãos. Uma das mãos. Amém, glória a Deus.